Eles se conheceram numa festa. Olhares, toques, desejo. Uma noite só. No dia seguinte, ele descobriu quem ela era e a mandou embora como se ela não valesse nada. Semanas depois, ela sentiu algo estranho. Estava grávida. Meses se passaram. E ela voltou. Grávida. Sozinha. Sem nada. Ele abriu a porta. E o que disse mudou tudo. Comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora vai te marcar para sempre. A terra estava molhada da chuva da noite anterior. Rafael cravou a pá mais uma vez no chão vermelho. O buraco já estava fundo o suficiente, mas ele continuava cavando, como se pudesse enterrar a dor junto com o irmão. O caixão de madeira barata desceu devagar. Era o que sobrou do dinheiro da família depois que Álvaro Dávila passou por cima de tudo que eles tinham construído. Gabriel, o irmão mais velho, não aguentou ver as escrituras da terra com outro nome. Morreu de tristeza, de impotência, daquilo que corrói por dentro e que ninguém fala em voz alta. Rafael parou de cavar por um momento, limpou o suor da testa com as costas da mão. A memória voltou como soco no estômago. Tinha sido há 6 meses. O homem de terno estava na varanda da casa velha, sorrindo, mas os olhos eram frios como gelo. É melhor assim, Rafael. Vocês não têm como manter essa terra. Impostos atrasados, dívidas acumulando. É questão de tempo até perderem tudo mesmo. Álvaro Dávila falava com a tranquilidade de quem já sabia o final da história. O pai de Rafael estava doente. Câncer que ia consumindo ele aos poucos. A mãe, exausta de cuidar dele sozinha. Gabriel tentava segurar as pontas, mas não entendia nada de papelada, de leis, de burocracia. Álvaro sabia disso tudo. Usou pessoas fantasmas, brechas na lei, documentos que ninguém da família conseguia entender direito. Em 3 meses, 60 anos de trabalho do avô viraram papel sem valor. A terra que era deles desde sempre passou para o nome de Álvaro Dávila. Gabriel chorou pela primeira vez na vida, no dia que perderam tudo. Depois parou de falar, parou de comer, se trancou no quarto. Foi definhando como planta sem água, até que o coração simplesmente parou de bater. Rafael voltou ao presente, cravou a pá uma última vez, jogou a terra sobre o caixão do irmão e ali, no fundo daquela cova, também enterrou o que restava da sua inocência. Aos 21 anos, nada mais o prendia àquele lugar. Vendeu a casinha, as poucas ferramentas que sobraram. Comprou uma passagem só de ida para Serrana e fez uma promessa que carregaria para sempre. Nunca mais confiaria em ninguém com o sobrenome Dávila. A terra em Serrana era pequena e difícil, mas era dele, comprada com o próprio suor, sem favor de ninguém. Rafael trabalhou como peão, aprendeu os segredos da agricultura, se destacou pela dedicação. Em 11 anos, construiu uma vida simples, mas digna. Uma vida que ninguém podia tirar dele. Enquanto isso, do outro lado da história, uma criança também estava aprendendo sobre perda. Yasmin tinha apenas 10 anos quando ficou de pé ao lado do caixão da mãe. Vestido preto, olhos secos. Não chorava. Não porque não sentia dor, mas porque o pai estava ali observando cada movimento. Álvaro Dávila não tolerava fraqueza. Sua mãe era uma mulher boa, ele disse com voz baixa e calculada. Agora somos só nós dois. Yasmin apenas assentiu, mas por dentro, algo se partiu para sempre. Os anos se passaram. Yasmin cresceu numa prisão dourada, sempre controlada, sempre vigiada. Até que aos 21 anos, sua vida estava prestes a mudar completamente. Yasmin estava no apartamento minúsculo em São Paulo, o único lugar que conhecia como liberdade. Pequeno, simples, mas longe dos olhos controladores do pai. O telefone tocou, cortando o silêncio. É sobre o inventário da sua mãe, disse a voz formal do advogado. Tem um terreno em Serrana que estava no nome dela. Precisa ser resolvido. Yasmin fechou os olhos ao ouvir o nome da cidade. Serrana. O lugar das únicas memórias boas que tinha. Fins de semana com a mãe antes de Álvaro descobrir que controlava pessoas melhor que propriedades. Quanto tempo vai demorar? Ela perguntou. Algumas semanas, no máximo.
Yasmin olhou pela janela para São Paulo, uma cidade grande, mas às vezes pequena demais para esconder a dor. Estarei aí amanhã. Desligou o telefone e começou a arrumar uma mala pequena, como a esperança que guardava no peito. Yasmin acreditava que seria rápido. Assinar uns papéis, resolver a burocracia, voltar para sua vida. Ela não fazia ideia de que algumas histórias começam exatamente quando a gente menos espera. E que em Serrana, um homem de 32 anos ainda carregava um ódio profundo por tudo que levasse o sobrenome Dávila. A casa não mudou nada. Yasmin parou na porta principal, a mala pequena na mão. 3 anos longe, mas tudo continuava exatamente igual. As mesmas cortinas pesadas, o mesmo silêncio opressor, a mesma sensação de que o ar era difícil de respirar ali dentro. Bem, vinda de volta, Yasmin. A voz veio das escadas, doce como mel, mas com algo calculado por trás. Lorena desceu os degraus devagar, como uma rainha inspecionando seus domínios. Jovem, elegante, ocupando o lugar que um dia foi da mãe de Yasmin. Depois de 3 anos, ainda causava estranheza ver outra mulher naquela casa. Seu pai está numa reunião importante, mas me pediu para cuidar de você. Yasmin apertou a alça da mala. Não precisa. Vim só resolver uns papéis e volto. Lorena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Claro, querida, os papéis da chácara em Serrana, né? Sua mãe sempre falava daquele lugarzinho com tanto carinho. A menção à mãe fez Yasmin se tesar. Assentiu apenas, sem vontade de conversar. Vou pro meu quarto antigo. Perfeito. Já deixei tudo arrumadinho para você. A voz tinha aquele tom que tentava parecer carinhoso, mas soava como ordem disfarçada. No quarto, Yasmin fechou a porta e respirou fundo. As paredes tinham as mesmas fotos de formatura, a mesma cama de solteiro, o mesmo espelho antigo. Mas ela não era mais a menina que morava ali. Aos 21 anos, finalmente entendia que aquela casa nunca foi um lar de verdade. Era uma prisão com móveis caros e empregada para servir o café. O celular tocou cortando seus pensamentos. Yasmin, sou eu, a Carla. A voz era familiar, calorosa como um abraço. Carla, a amiga de infância que havia sumido da vida dela quando Álvaro ficou mais controlador com as amizades da filha. Carla, nossa, que saudade! Como você conseguiu meu número? Sua madrasta me passou. A Lorena disse que você estava de volta. Yasmin franziu a testa. Desde quando Lorena dava informações sobre ela para as pessoas? Onde você está morando agora? Em Serrana. Imagina só? Conheci um rapaz aqui. A gente está junto há 2 anos. É uma cidade pequena, mas é um amor. Você precisa vir me visitar. Serrana. Exatamente o lugar onde ela ia resolver a herança da mãe. Na verdade, vou estar aí nos próximos dias. Tenho que resolver uns documentos. Sério? Que coincidência incrível. Olha, vai ter a festa do peão no fim de semana. Por que você não fica uns dias a mais? Faz tempo que não nos vemos. Yasmin hesitou. Festa significava gente, música, diversão, coisas que ela não fazia há anos. Não sei, Carla. Vim só para resolver as coisas e voltar para o meu apartamento. Yasmin, você tem 21 anos. Quando foi a última vez que você se divertiu de verdade, sem ninguém controlando seus passos? A pergunta doeu, porque era verdadeira. Yasmin nunca tinha se divertido de verdade. Sempre teve que ser a filha perfeita, comportada, discreta, seguindo todas as regras do pai. Vai ser legal, prometo. E você vai conhecer Serrana de noite. A cidade fica linda, toda iluminada. Yasmin olhou pela janela e viu Lorena no jardim falando ao telefone. Gesticulava muito, falava baixo, como se estivesse tramando algo. Tá bom, Carla. Aceito o convite. Que maravilha. Vai ser incrível te ver de novo. Yasmin desligou com um sorriso pequeno no rosto. Pela primeira vez em anos, faria algo que não estava nos planos do pai. Algo só dela. Enquanto isso, em Serrana, Rafael terminava mais um dia de trabalho na fazenda. 11 anos morando naquela cidade pequena, e a festa do peão ainda era o evento mais esperado do ano. Ele nunca ia. Preferia o silêncio da roça, a companhia dos animais, a paz que só o campo sabia dar.
Mas naquele ano, por algum motivo que ele mesmo não entendia, os amigos conseguiram convencê-lo. Vai ser bom você sair um pouco, Rafael, disse João, o capataz mais velho da região. Você trabalha que nem condenado. Precisa viver também. Rafael sorriu enquanto lavava as mãos na torneira do lado de fora de casa. João não entendia que ele vivia assim. Só vivia de forma diferente. Com propósito, com dignidade, longe dos problemas que pessoas como os Dávila traziam. Talvez você esteja certo, João. Tenho certeza que tô. Quem sabe você não encontra alguém especial na festa? Rafael balançou a cabeça. Especial. Ele tinha parado de acreditar nessas coisas há muito tempo. A noite caiu sobre as duas cidades. Ribeirão Preto com seus prédios iluminados e trânsito barulhento. Serrana com suas estrelas brilhantes e o silêncio gostoso do interior. Yasmin dormiu mal, sonhando com a mãe, com a chácara de Serrana, com dias mais simples da infância. Rafael dormiu pesado como sempre. O sono honesto de quem trabalha a terra e tem a consciência tranquila. Nenhum dos dois fazia ideia de que, em poucos dias, suas vidas se cruzariam de uma forma que mudaria tudo para sempre. A música fazia o chão tremer. Yasmin desceu do carro de Carla e respirou fundo. Vestido simples, cabelo solto no vento morno da noite. Pela primeira vez em anos, ninguém estava controlando seus passos. Cheiro de churrasco e terra vermelha. Botas batendo no ritmo da sanfona. Gente rindo sem fingimento. E aí, não falei que você ia curtir? Carla gritou por cima do som. Yasmin sorriu. Um sorriso que vinha de dentro, não dos lábios para fora. Do outro lado da arena, Rafael encostava na cerca de madeira. Camisa xadrez desbotada, chapéu meio torto, long neck suando na mão. Ele veio mais para acompanhar os amigos que para se divertir. Trabalho era seu entretenimento favorito. Até ela aparecer. Yasmin parou de andar. Tinha alguém olhando para ela, podia sentir. Virou devagar. Rafael segurava a cerca com mais força que o necessário. Ela não era daqui. Isso era óbvio. Tinha jeito de cidade grande, mas estava meio perdida, como quem não sabe bem onde pisou. Yasmin olhou de volta. Alto, ombros que pareciam carregar peso demais. Mãos grandes e marcadas segurando a garrafa. O rosto tinha vincos de sol e algo parecido com tristeza guardada. Rafael se soltou da cerca. Caminhou até ela sem pressa, como quem tem a vida inteira. Parou bem na frente, perto demais para estranhos. Você não é daqui. Não foi pergunta. Não sou. A voz de Yasmin saiu mais firme que esperava. E você não parece ser muito de festa. Carla viu tudo. O jeito que os dois se mediram. A eletricidade no ar. Deu um sorriso e sumiu entre as pessoas. Yasmin nem percebeu. Não sou mesmo. Rafael quase sorriu. Então por que eu vim? Boa pergunta. A música mudou para algo mais devagar. Casais se juntaram na pista de terra batida. Dança. Yasmin hesitou. Não sei se... Nem eu sei de muita coisa. Rafael estendeu a mão. Ela olhou para aquela mão, áspera, honesta, e fez algo que o pai dela odiaria. Pegou. Na pista, entre outros casais, eles se moveram sem jeito no começo. Depois o corpo dela encaixou no dele como se conhecesse o caminho. Como é seu nome? A voz dele era rouca no ouvido dela. Yasmin. Ela não disse o resto. Ele não perguntou. Rafael. O nome dele grudou na memória dela na mesma hora. Tem namorado? Não. Por quê? Yasmin olhou nos olhos dele. Nunca achei ninguém que prestasse. E agora? Ela não respondeu. Só se aproximou mais. A festa continuava, mas eles estavam em outro lugar. Um lugar onde só existia aquele momento. Vamos sair daqui, Rafael disse. Não foi pedido. Foi necessidade pura. Yasmin acenou que sim. Caminharam entre as pessoas. Passaram pelas barracas de comida, pelo estacionamento cheio de caminhonetes empoeiradas. Numa área mais escura, longe dos holofotes, Rafael a encostou numa caminhonete. Eu nem te conheço, ela sussurrou. Nem eu. É loucura. É. Rafael tocou o rosto dela. Mas às vezes a loucura faz mais sentido que o resto. Yasmin fechou os olhos. Quando abriu, ele a beijou.
urgente, como se o mundo fosse acabar, como se fosse a primeira e última vez. Toda aquela vida de obediência desmoronou num segundo. Ali ela não era filha de ninguém. As mãos dele desceram para a cintura dela, puxaram ela mais perto. O coração disparou. Clichê, mas era exatamente isso que estava acontecendo. Meu carro. A voz dele estava diferente. Yasmin olhou para ele. Viu o desejo, claro, mas tinha algo mais que ela não sabia nomear. Tem certeza? Ele perguntou. Ela não tinha certeza de nada na vida, mas pela primeira vez queria parar de pensar. Tenho. No banco de trás, o espaço apertado virou o mundo inteiro deles. Os sons da festa chegavam abafados, como se viessem de longe. Rafael tocou o rosto dela devagar, como quem tateia no escuro. Yasmin. O jeito que ele falou o nome dela, como se fosse importante. Não fala. Ela segurou as mãos dele. Só sente. Ele desceu os dedos pelo pescoço dela. Cada toque arrancava arrepios que ela não sabia que existiam. Você é linda. Não era só aparência. Era o jeito que ela se entregava, sem medo de ser julgada. Tira isso. A voz dela saiu rouca. A camisa dele caiu. Yasmin passou as mãos pelo peito dele. Músculos de quem trabalha pesado. Cicatrizes que contavam histórias. Sua vez. Os dedos dele encontraram a barra do vestido, ergueram devagar. A pele dela era macia, cheirava a algo doce que ele não identificava. Deus do céu, ele murmurou. Ela puxou ele mais perto até não sobrar espaço entre eles. Pele contra pele, calor contra calor. Rafael beijou o pescoço dela, depois os ombros. Cada beijo arrancava pequenos sons que se perdiam no escuro. Rafael. O nome na boca dela soava como música. Eu quero você, ela sussurrou. Tem certeza? Yasmin olhou nos olhos dele. Nunca tive tanta certeza. Então me tem. Eram dois feridos se curando em silêncio. Os corpos se encontraram, se encaixaram como se fosse destino. Yasmin se entregou completamente. Rafael a recebeu como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela cravou as unhas nas costas dele. Ele gemeu baixo. Mais ela pediu. E ele deu tudo. Tudo que guardou por anos. Se moviam como ondas inevitáveis. Como se aquele momento tivesse sido escrito antes deles nasceram. Algo se rompeu dentro dela. Não só fisicamente. Era como se ela estivesse nascendo de novo. Meu Deus, ela gritou. O grito se perdeu na noite. Se misturou com o vento quente. Rafael a segurou mais forte, como se pudesse protegê-la do próprio prazer. Até que tudo explodiu. Ela sentiu o corpo inteiro se dissolver. Era como se o mundo tivesse sumido e restasse só aquilo. Rafael se entregou junto, como se ela o levasse para outro universo. Ficaram ali, respiração pesada ecoando no silêncio. Corpos suados, almas nuas. Isso foi... Yasmin começou. Não precisa falar. A voz dele ainda estava rouca. Algumas coisas não têm nome. Ele puxou ela contra o peito. Ela se encaixou como se sempre soubesse o lugar. Agora você existe para mim, Rafael sussurrou. Yasmin fechou os olhos. Sentiu as palavras entrarem fundo. Isso muda tudo, ele continuou. Ela acenou contra o peito dele. Sabia. Sentia na pele. Lá fora, a festa seguia como se nada tivesse acontecido. Música, risadas, vida normal. Mas dentro daquele carro o tempo tinha parado. Dois estranhos tinham acabado de nascer um no outro. Quando voltassem para o mundo real, nada seria como antes. Rafael acordou sorrindo, coisa que não acontecia há anos. O sol entrava pela janela como sempre, mas aquela manhã tinha algo diferente. O cheiro dela ainda grudado na pele, o gosto dela ainda na boca. O nome dela ecoando na mente como música. Yasmin. Pela primeira vez em 11 anos, Rafael tinha dormido sem pesadelos. O telefone tocou cortando o devaneio. Rafael, José aqui do escritório. A voz do advogado soava séria demais para uma manhã de sábado. Que foi, José? Tenho uma proposta para sua propriedade. Interessante, mas o cliente quer resposta hoje. Rafael se sentou na cama, a felicidade começando a evaporar. Que proposta? Compra da sua terra. Valor bem acima do mercado. Não tô vendendo. Eu sei.
Mas escuta só o que ele oferece. Rafael franziu a testa. Quem é o comprador? Prefere manter sigilo por enquanto, mas garanto que tem dinheiro de sobra. Algo fez um clique na cabeça de Rafael. Ofertas generosas de desconhecidos, pressa inexplicável, anonimato. José, por que a pressa? Ele disse que tem outros terrenos em vista. Quer fechar hoje. E se eu recusar? Uma pausa longa demais. Ele mencionou que... Bem, tem outras formas de conseguir o que quer. Tudo legal, claro. Mas você entenderia melhor que eu. O sangue de Rafael gelou. Outras formas. Legais. As mesmas palavras que Álvaro Dávila usou anos atrás. Tá bom, José, te ligo depois. Desligou e ficou olhando o aparelho. O mundo perfeito da manhã estava desmoronando. Rafael se vestiu rapidamente e pegou a pasta com os documentos da propriedade. Precisava ir ao cartório, proteger o que era seu. Não de novo. Nunca mais. O cartório de Serrana estava lotado para um sábado. 2 funcionárias tentando dar conta de uma fila imensa de gente com papéis nas mãos. Rafael pegou uma senha e se sentou numa cadeira de plástico. Ficou ali remoendo a ligação estranha. Quem estava por trás? Por que agora? Por que justamente quando ele estava... feliz? Yasmin da Serafim Dávila. A voz da funcionária cortou o ar como lâmina afiada. Rafael sentiu o mundo parar. Yasmin Dávila. Ele virou a cabeça devagar, como quem tem medo do que vai encontrar. E viu. 3 cadeiras à frente, cabeça baixa mexendo em documentos. O mesmo cabelo que ele tinha acariciado na noite anterior. As mesmas mãos que o tocaram com tanto carinho. A mulher que o fez acreditar que podia ser feliz de novo. Yasmin Dávila. As peças se juntaram na mente dele como explosão. A proposta suspeita da manhã. Ela aparecendo na festa do nada. O jeito que se aproximou dele. A naturalidade com que se entregou. Não foi acaso. Foi cálculo. Rafael se levantou devagar, as pernas tremendo. Não de nervosismo, mas de uma raiva que vinha das profundezas. Caminhou até ela, cada passo ecoando na cabeça como tiro. Parou bem na frente. Yasmin. A voz saiu rouca, irreconhecível. Ela levantou os olhos e o rosto se iluminou. Rafael, que sorte te encontrar. Sorte. Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. Yasmin piscou, confusa. Como assim? Dávila. Rafael disse apenas o sobrenome. Cada letra pesando 1 tonelada. O sorriso dela morreu instantaneamente. Rafael, eu posso explicar. Pode? Ele se aproximou mais. As pessoas ao redor começaram a perceber a tensão. Então explica como sua família sempre consegue o que quer. Minha família. Yasmin se levantou, as mãos tremendo. Rafael, eu não sei do que você está falando. Não sabe. Rafael riu, mas era um som sem humor. Ontem à noite. Foi tudo mentira, né? Mentira. A voz dela saiu num sussurro. Como você pode dizer isso? Porque de manhã cedo recebo uma proposta para vender minha terra. De um comprador anônimo, que coincidência, não é? Yasmin empalideceu. Que proposta? Eu vim aqui só... Rafael se aproximou mais, a voz perigosa. Para. Yasmin engoliu seco. Para de mentir para mim. Eu não tô mentindo. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Eu só vim resolver os papéis da minha mãe. Rafael parou. Respirou fundo. Sua mãe, disse devagar, como quem mastiga vidro. Rafael se aproximou perigosamente. Filha do Álvaro Dávila falando de mãe. Ele não tem nada a ver, tem tudo a ver. A explosão de Rafael fez todo mundo parar de falar. Ele destruiu minha família, roubou nossa terra. Matou. A voz dele quebrou. Matou meu irmão. Yasmin arregalou os olhos. Matou? De desgosto, de vergonha, de ver 60 anos de trabalho virarem papel no bolso do seu pai. Rafael estava tremendo agora, 11 anos de dor vazando de uma vez. E você? Você veio terminar o que ele começou. Eu nem sabia quem você era. Claro que sabia. Não sabia. Então por que se jogou em mim daquele jeito? Yasmin recuou 2 passos, a respiração cortada.
Você que me beijou primeiro. A voz dela saiu num fio. Porque você me fez querer. A confissão explodiu como grito de dor. Rafael passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Mas era tudo calculado, né? Eu me entregando feito idiota enquanto vocês... Não. Yasmin apenas balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Ontem foi... teatro barato. Ela fechou os olhos, como se as palavras doessem fisicamente. Um silêncio pesado tomou conta do cartório. Até as funcionárias pararam de trabalhar. Rafael respirava pesado, os punhos cerrados. Vai embora. A voz saiu baixa, mortal. Vai embora antes que eu diga algo pior. O berro ecoou pelo cartório inteiro. Silêncio total. Yasmin olhou para ele uma última vez, o rosto destroçado, os olhos vermelhos. Você está cometendo um erro, ela sussurrou. O erro foi confiar numa Dávila. Yasmin juntou os papéis com as mãos tremendo. Caminhou em direção à porta como fantasma. Parou na soleira, sem se virar. Eu não sabia quem você era, Rafael. A voz dela estava completamente quebrada. Mas agora sei que não importa. Você só vê meu sobrenome. Nunca me viu de verdade. A porta se fechou atrás dela. Rafael ficou ali parado no meio do cartório com todo mundo olhando. Sozinho. Yasmin Dávila tinha saído da vida dele. Mas o nome dela continuava queimando no peito como ferro em brasa. E pela primeira vez, desde que a viu no cartório, uma dúvida terrível começou a roer por dentro. E se ele tivesse se enganado? Yasmin chegou em casa destroçada, as pernas trêmulas, o rosto inchado de tanto chorar no ônibus. Subiu as escadas como fantasma, cada degrau pesando 1 tonelada. Lorena estava na sala fingindo ler uma revista, mas os olhos acompanharam cada movimento. Como foi em Serrana, querida? A voz era doce, falsa como mel com veneno. Yasmin nem respondeu. Trancou-se no quarto e não saiu por 3 dias. Lorena sorriu. Vulnerabilidade era sua especialidade. As semanas seguintes foram um borrão de dor e vazio. Yasmin não comia quase nada. Não saía do quarto. Mal falava com alguém. Vivia como zumbi, apenas existindo de um dia para o outro. Álvaro perguntou uma vez se ela estava bem. Tá doente? Ele disse sem levantar os olhos do jornal. Só cansada, ela mentiu. Ele assentiu e voltou para as notícias. Como sempre, era mais fácil fingir que se importar de verdade. Mas não era só cansaço. Era a lembrança de Rafael queimando por dentro como ferro em brasa. Os flashes vinham sem aviso. O toque dele no rosto dela, a voz rouca sussurrando seu nome. Os corpos se encaixando como se fossem feitos um para o outro. E depois, o ódio, a repulsa, a rejeição. Como se ela fosse a coisa mais nojenta do mundo. Yasmin acordava chorando. Dormia chorando. Passava o dia inteiro tentando não lembrar daquela manhã no cartório. Foi depois de um mês inteiro nesse estado que os enjoos começaram. Primeiro foi sutil, um mal-estar de manhã que ela atribuiu à tristeza. Depois veio a aversão a certos cheiros. O perfume de Lorena, que sempre achou suportável, agora revirava o estômago. Você não parece bem, Lorena disse um dia, observando Yasmin empurrar o prato no almoço. Tô bem. Tem certeza? Você tá... diferente. O tom era investigativo, predatório. Yasmin sentiu um arrepio. Só preciso de tempo. Mas Lorena não era boba. Tinha experiência em observar mulheres, em reconhecer sinais. E, principalmente, sabia identificar vulnerabilidade. Yasmin tentou ignorar os sintomas por mais 2 semanas. Quando o enjoo matinal virou vômito, ainda tentou se convencer de que era estresse. Quando os seios ficaram doloridos, achou que era TPM atrasada. Até que percebeu. Não havia menstruado desde aquela noite com Rafael. O pânico veio como onda gigante. Não podia ser. Não depois de tudo que tinha acontecido. Não quando sua vida já estava destroçada. Mas o corpo não mentia. E lá no fundo, numa parte de si que não queria admitir, Yasmin já sabia a verdade. Levou mais 1 semana para juntar coragem. Saiu de casa pela primeira vez em mais de um mês, tremendo da cabeça aos pés.
A farmácia ficava a apenas 2 quadras, mas parecia a distância mais longa do mundo. É para minha prima, mentiu para a funcionária ao comprar o teste, como se isso fosse importar para alguém. Voltou para casa com o coração batendo descompassado. Subiu as escadas, trancou a porta do banheiro com as mãos tremendo. Fez o teste seguindo as instruções como se fosse um ritual sagrado. 3 minutos de espera, os mais longos da vida. Yasmin sabia o resultado antes mesmo de olhar. O corpo dela já tinha dado todos os sinais, todas as pistas. Mas ver ali, no plástico, as 2 linhas nítidas. Positivo. Ela segurou o teste com as 2 mãos e desabou. Não era surpresa, mas a confirmação doeu como soco no estômago. Estava grávida de Rafael, do homem que a odiava, que a expulsou da vida dele como se fosse lixo, do homem que nunca saberia que ia ser pai. Yasmin chorou até não ter mais lágrimas, sentada no chão frio do banheiro. Depois, olhou para o próprio reflexo no espelho. 21 anos, sozinha, grávida, do filho de um homem que a desprezava. O que ia fazer agora? Contar para o pai. Álvaro Dávila jamais aceitaria um neto bastardo. Contar para Rafael. Ele acharia que era mais uma mentira, mais uma armação dos Dávila. Ficar sozinha? Como? Com que dinheiro? Yasmin encostou a cabeça na parede fria e percebeu uma verdade terrível. Pela primeira vez na vida, estava completamente sozinha no mundo. Do lado de fora, Lorena passou pela porta do banheiro na hora exata. Escutou o silêncio, não o silêncio comum, mas aquele silêncio pesado de quem acabou de descobrir que a vida mudou para sempre. O tipo de silêncio que ela conhecia bem. Lorena sorriu. Yasmin estava na situação mais vulnerável possível. Era a hora perfeita para agir. Mas primeiro precisava ter absoluta certeza, e Yasmin, sem saber, acabara de confirmar todas as suas suspeitas. O jogo tinha começado, e Lorena sempre ganhava seus jogos. Lorena esperou 3 dias coletando evidências como uma detetive silenciosa. Observou os enjoos matinais, as corridas desesperadas para o banheiro, o jeito como Yasmin inconscientemente tocava a barriga quando pensava que ninguém estava vendo. Pequenos gestos que contavam uma história completa. Era hora de agir. Na hora do almoço, encontrou Álvaro na sala de jantar lendo e-mails no celular, como sempre fazia durante as refeições, tratando a casa como extensão do escritório. Álvaro, ela disse com voz cuidadosa, posso falar sobre a Yasmin? Estou preocupada. Ele levantou os olhos com a expressão irritada de quem foi interrompido em algo importante. O que tem ela agora? Lorena se sentou ao lado dele, ajustando a postura como quem vai dar uma notícia delicada. Desde que voltou de Serrana, está completamente diferente. Passando mal, não come direito. Fica trancada no quarto. Álvaro suspirou pesadamente, guardando o celular com gestos de impaciência. Problemas familiares sempre foram um incômodo na agenda dele. Ela disse que era só cansaço. Pode ser, mas... Lorena se inclinou, baixando a voz como quem vai revelar um segredo. Álvaro, eu sou mulher. Reconheço certos sinais que vocês homens não percebem. Que sinais? As palavras de Lorena caíram como bomba no silêncio da sala de jantar. Yasmin pode estar grávida. Álvaro parou completamente. O garfo ficou suspenso no ar por alguns segundos antes dele colocar devagar na mesa. Tirou os óculos, massageou as têmporas, como se uma enxaqueca súbita tivesse atacado. Grávida. A palavra saiu como se ele estivesse testando um idioma completamente estrangeiro. Espero estar enganada, mas todos os sintomas estão ali. Lorena tocou o braço dele com falsa solidariedade. Talvez fosse bom você conversar com ela. Álvaro subiu as escadas com passos pesados, cada degrau ecoando pela casa silenciosa. A expressão no rosto não era de raiva, mas de um cansaço profundo, como de alguém que acabou de receber a pior notícia possível em um dia que já estava difícil. Bateu na porta do quarto de Yasmin com 3 pancadas secas. Yasmin, desce aqui. Precisamos conversar. A voz não tinha explosão. Era o tom controlado que ele usava em reuniões difíceis no escritório. Yasmin desceu as escadas devagar, cada passo aumentando o aperto no peito.
Conhecia o pai bem o suficiente para saber que aquele tom calmo era mais perigoso que qualquer grito. Álvaro estava na sala principal, de pé ao lado da janela, observando o jardim como se procurasse respostas na paisagem. Não se virou quando ela entrou. Senta. Uma palavra apenas, mas que soou como ordem absoluta. Yasmin se acomodou na ponta do sofá, as mãos tremendo levemente. Álvaro finalmente se virou, o rosto uma máscara de controle empresarial. Você está grávida? A pergunta veio direta, sem rodeios, mas sem agressividade. Era mais uma confirmação de dados que ele já esperava receber. Yasmin sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. Pai. Só responde, Yasmin. A voz dele tinha a paciência forçada de quem está tentando manter a compostura. Ela abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dele. Estou. Álvaro fechou os olhos por um longo momento, respirou fundo como se estivesse contando até 10. Quando os abriu novamente, parecia ter envelhecido uma década em poucos segundos. De quem? Isso importa? Claro que importa. A voz dele subiu apenas um tom, controlada, mas firme. Você tem 21 anos, Yasmin. Como diabos isso aconteceu? Yasmin engoliu seco antes de responder. De alguém que não quer saber de mim. Alguém de Serrana. Ela apenas acenou positivamente, incapaz de encontrar palavras. Álvaro soltou uma risada curta, sem nenhum humor. Caminhou até a poltrona e se sentou com a postura ereta de sempre, mesmo em momentos de crise pessoal. Perfeito. Minha filha se envolvendo com gente que nem conhece direito. Não foi assim. Não foi. Álvaro se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Então me explica como foi. O silêncio de Yasmin foi resposta suficiente. Álvaro se levantou novamente. Caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Ficou ali por longos segundos, como se estivesse reorganizando estratégias na mente. Você tem noção do que isso significa para nossa família? Para minha posição? Pai, eu não pensei. Não, você realmente não pensou. Ele se virou, o olhar frio, mas não raivoso. Nunca pensa nas consequências dos seus atos. As palavras eram ditas com a frieza clínica de quem está analisando um problema empresarial que precisa ser resolvido. Álvaro Dávila não pode ter uma filha solteira grávida circulando por aí. Você entende isso? Yasmin tentou protestar, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Vamos resolver isso de forma discreta. Tenho contatos em clínicas especializadas. Ele não terminou a frase. Não precisava. O sangue de Yasmin gelou. As palavras não ditas ecoaram no silêncio como um grito. Ela entendeu perfeitamente o que ele estava sugerindo. Eu não vou fazer isso. Álvaro suspirou como se estivesse lidando com uma funcionária teimosa que se recusava a seguir procedimentos básicos da empresa. Yasmin, você realmente acha que tem escolha na situação? Ele pegou o celular do bolso, discou um número com a mesma naturalidade de quem está fazendo uma ligação comercial rotineira. João, preciso que você suspenda temporariamente os cartões da Yasmin. Todos, e bloqueie o acesso dela às contas conjuntas. Desligou e guardou o aparelho, voltando a atenção para a filha como se nada demais tivesse acontecido. Seu apartamento está registrado no nome da empresa, seu plano de saúde também. Seu carro... Yasmin sentiu as pernas ficarem bambas conforme a realidade da situação se tornava clara. Durante 21 anos, você viveu uma vida completamente financiada por mim. Achou mesmo que era independente? Álvaro ajustou os punhos da camisa, um hábito automático quando estava fechando negócios importantes. Depois passou as mãos pela gravata, alisando-a com movimentos precisos, como se estivesse se preparando para uma apresentação corporativa. Você sempre foi minha dependente financeira, e dependentes seguem as regras estabelecidas pela administração. Terminou de arrumar a roupa e pegou um lenço do bolso, limpando as mãos metodicamente, como se quisesse se livrar de qualquer resíduo da conversa. Yasmin olhou para o pai. Realmente olhou, e pela primeira vez na vida, entendeu completamente quem ele era. Não um monstro malvado, mas algo talvez pior. Um homem que tratava a própria família como uma filial da empresa. Então é isso? Ou obedeço ou fico literalmente sem nada.
Agora você entendeu perfeitamente como o mundo funciona. Álvaro se dirigiu para a porta com passos medidos, ajustando a roupa como fazia ao sair de reuniões difíceis. Você tem até amanhã de manhã para fazer o que é certo, ou pelo menos o que resta da sua reputação vai embora junto com suas coisas. Ele parou na soleira da porta, a mão na maçaneta. Por um momento, apenas um momento, seus ombros pareceram menos rígidos, como se alguma parte dele, muito enterrada, estivesse hesitando. Mas quando se virou, o rosto estava novamente composto na máscara empresarial de sempre. E Yasmin? A voz saiu ligeiramente mais baixa, quase um sussurro. Se você sair desta casa nessa condição, considere que todos os laços foram cortados definitivamente. Inclusive os que você achou que ainda existiam entre nós. A porta se fechou com um clique suave, deixando Yasmin sozinha na sala silenciosa. Ela ficou ali sentada por longos minutos, finalmente entendendo que nunca teve liberdade de verdade. Apenas viveu na ilusão de autonomia que o dinheiro do pai proporcionava. E agora, pela primeira vez na vida, teria que escolher entre a segurança sufocante que sempre conheceu e a coragem de construir algo próprio, entre a vida controlada que sempre teve e a vida desconhecida que estava crescendo dentro dela. Yasmin passou 5 horas trancada no quarto, deitada, encarando o teto. Tentava processar a conversa com o pai, mas a realidade era brutal. Não tinha dinheiro próprio, não tinha apartamento em seu nome, não tinha absolutamente nada além das roupas no corpo, e uma vida crescendo dentro dela. Pela primeira vez, entendeu que todas aquelas vezes que se sentia independente eram apenas ilusão. Álvaro sempre soube exatamente como controlá-la. O pânico veio primeiro. Yasmin caminhava de um lado para o outro, como um animal enjaulado, procurando uma saída invisível. Podia aceitar a solução do pai. Era o caminho mais fácil. Uma semana em alguma clínica discreta, voltaria para a vida de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas toda vez que pensava nisso, uma náusea que não tinha nada a ver com gravidez tomava conta dela. Não conseguia. Por mais que tentasse racionalizar, simplesmente não conseguia. A segunda opção era enfrentar o mundo sozinha. Mas como? Sem dinheiro, sem trabalho, sem nenhuma habilidade prática que pudesse sustentá-la. Yasmin olhou para as próprias mãos. Macias, sem calos, que nunca tinham feito nada mais pesado que digitar no computador ou segurar uma taça de vinho. Como ia sobreviver no mundo real? A angústia crescia a cada hora que passava. Yasmin andava pelo quarto, sentava na cama, levantava de novo. O relógio na mesa de cabeceira parecia zombar dela. Cada minuto que passava era 1 minuto a menos para tomar uma decisão. Quando o sol começou a se pôr, uma terceira opção apareceu na mente dela como um sussurro. Carla. A única pessoa que demonstrou carinho genuíno por ela nos últimos anos. Mas Yasmin hesitou por quase 1 hora antes de pegar o telefone. E mais importante, será que Carla realmente a ajudaria? Ou seria só mais uma a julgá-la como todos os outros? Às 8 da noite, depois de quase 1 hora segurando o telefone nas mãos tremendo, finalmente juntou coragem para discar. A voz de Carla do outro lado da linha era exatamente como ela lembrava. Calorosa, acolhedora. Quando Yasmin explicou que precisava de ajuda, não conseguiu esconder o desespero na própria voz. Carla não fez perguntas pelo telefone, apenas disse que estaria na rodoviária às 10 da noite para buscá-la. O alívio foi tão grande que Yasmin quase desabou ali mesmo. Yasmin desligou e olhou ao redor do quarto que foi seu por 21 anos. As fotos na parede, formaturas, viagens, aniversários. O diploma universitário na moldura dourada. Lembranças de uma vida que estava prestes a deixar para trás. Tudo que não podia levar, porque quando saísse daquela casa, não voltaria. O pai tinha deixado isso cristalino. Abriu a gaveta da cômoda com cuidado para não fazer barulho. Pegou apenas o essencial. Documentos, o celular, o dinheiro que tinha na carteira. R$300. Era literalmente tudo que possuía no mundo. Às 9 da noite, a casa estava em silêncio sepulcral. Álvaro trancado no escritório, Lorena no quarto vendo TV.
Yasmin desceu as escadas como quem caminha em campo minado. Cada degrau que rangia parecia um tiro no silêncio. Cada passo era um adeus definitivo. Na porta da frente, hesitou pela última vez. A mão na maçaneta gelada. Ou talvez fosse a sua pele que estava fria de medo. Uma vez que abrisse aquela porta, não haveria volta. Respirou fundo, girou a maçaneta como quem parte um cordão invisível. Saiu. E com ela se foi a última versão da menina que um dia acreditou no pai. Não olhou para trás. A rodoviária de Ribeirão Preto à noite era um lugar de despedidas e recomeços. Gente com malas apressadas, olhares cansados, histórias interrompidas. Yasmin se sentou num banco de plástico e percebeu que se encaixava perfeitamente ali. Mais uma pessoa fugindo de algo que não conseguia enfrentar. Carla chegou pontualmente às 10, desceu do carro e correu para abraçá-la. O cheiro do perfume dela, o mesmo de sempre, doce como bala de coco, trouxe de volta memórias de tardes de infância, quando o mundo ainda parecia um lugar seguro. Tirou o casaco do banco de trás e vestiu em Yasmin como se ainda fosse uma criança. Uma pergunta nos olhos, mas sem pressionar por respostas. Yasmin entrou no carro sem conseguir falar. As palavras tinham se esgotado depois de um dia inteiro de angústia. Com a intuição de mulher e amiga, Carla observou o rosto de Yasmin e entendeu imediatamente a situação. Não foi preciso explicar muito. Algumas coisas são óbvias demais para quem sabe olhar. A confirmação veio em poucas palavras. Estava grávida de alguém que não queria saber dela. Durante o trajeto de 1 hora até Serrana, Yasmin desabafou toda a história. O encontro na festa que mudou tudo, o confronto devastador no cartório quando ele descobriu seu sobrenome, a descoberta da gravidez semanas depois, e por último a chantagem brutal do pai. Carla ouviu em silêncio, apenas fazendo comentários pontuais que demonstravam compreensão sem julgamento. Quando Yasmin terminou de contar sobre o ultimato do pai, a amiga apenas confirmou o que já suspeitava sobre a paternidade. A conclusão era simples e dolorosa. Yasmin tinha um filho a caminho de um homem que a desprezava e havia perdido tudo por se recusar a aceitar a solução que o pai oferecia. Carla ofereceu sua casa e sua amizade sem hesitação, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A casa de Carla era o oposto completo da mansão dos Dávila. Pequena, simples, com móveis que pareciam ter sido consertados várias vezes. Sofás gastos, paredes com tinta descascando, um mundo sem luxo, mas cheio de acolhimento genuíno. Carla preparou o quarto de hóspedes sem fazer alarde, apenas dizendo que Yasmin podia ficar o tempo que precisasse. Era o tipo de generosidade simples que Yasmin nunca tinha experimentado em sua vida, cheia de favores interesseiros. Pela primeira vez em semanas, conseguiu dormir algumas horas seguidas, mas a sensação de segurança durou apenas 1 noite. Na manhã seguinte, a realidade bateu como soco no estômago. Carla tinha marido, trabalho, vida própria. Não podia sustentar Yasmin indefinidamente. E Yasmin não podia trabalhar. Não grávida, sem experiência real e com uma história impossível de contar em qualquer entrevista, especialmente carregando o sobrenome Dávila. Ficou a manhã inteira na cama, paralisada pela magnitude do problema. Como ia sustentar um filho? Como ia criar uma criança sem ter sequer onde morar? A resposta veio aos poucos, como uma verdade dolorosa que ela tentava evitar. Havia apenas uma pessoa no mundo que tinha responsabilidade naquela situação: Rafael, o homem que a odiava, que a expulsou da vida dele como se fosse lixo, mas que era pai do filho dela. Yasmin passou o resto do dia travando uma batalha interna. A humilhação de procurar Rafael seria imensa. A chance de ser rejeitada novamente, devastadora, mas não havia alternativa viável. À tarde, juntou coragem suficiente para fazer a pergunta que queimava na garganta desde a manhã. Quando descreveu Rafael para Carla, alto, moreno, trabalhador rural, a amiga imediatamente soube de quem se tratava. Era Rafael Serafim, que tinha um sítio depois da ponte. Homem reservado, mas conhecido na região. A confirmação fez o coração de Yasmin disparar. Carla tentou dissuadi-la gentilmente.
lembrando que ele havia deixado claro que não queria mais vê-la. Mas Yasmin explicou sua lógica desesperada. Ele podia odiá-la, mas talvez quisesse saber sobre o próprio filho. Era a única saída que conseguia enxergar. A caminhada até a fazenda de Rafael durou 20 minutos, mas pareceu uma eternidade. Yasmin subia a estrada de terra com o coração batendo descompassado, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Como contar a gravidez para alguém que a expulsou da própria vida? A cada passo, a vontade de voltar correndo aumentava, mas a cada passo também crescia a consciência de que era tarde demais para desistir. Ela já tinha escolhido lutar. A fazenda era pequena, simples, bem cuidada, como Rafael. Yasmin parou na frente da casa, as pernas tremendo. Sabia que ele podia rejeitá-la novamente, mandá-la embora, humilhá-la ainda mais. Mas pela primeira vez em semanas, o medo era menor que a necessidade, porque agora não lutava só por ela. Lutava por uma vida que ainda nem tinha rosto, mas que já tinha nome: esperança. Respirou fundo e bateu na porta. Passos pesados do lado de dentro, conhecidos. A porta se abriu e Rafael apareceu com camisa suja de trabalho, cabelo bagunçado. Quando a viu, o rosto mudou completamente. Surpresa dando lugar à frieza. Ele ficou ali parado, o suor escorrendo pela têmpora, os olhos indo instintivamente para a barriga dela. Ainda discreta, mas que ele parecia perceber intuitivamente. Rafael não disse nada, mas os olhos dele por um instante traíram o orgulho e talvez o medo. A pergunta dele veio carregada de desconfiança e irritação. A resposta de Yasmin foi a verdade mais crua e direta que conseguiu formular. Estava grávida dele e não tinha mais ninguém no mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou para ela, para a barriga ainda pequena, para os olhos vermelhos de choro e cansaço. Por um instante, seu olhar desceu até os pés dela. Sapatos que um dia foram caros, agora gastos e empoeirados da caminhada. Depois de longos segundos, deu um passo para o lado. Não foi um convite caloroso, mas também não foi rejeição. Foi apenas a decência básica de não deixar uma grávida na porta de casa. Yasmin entrou, cruzando aquela soleira pela primeira vez. Mas agora não era só o destino dela que estava em jogo. Era o de uma nova vida. Dessa vez, ela não lutava por aceitação nem por amor. Lutava por vida. E vida exige coragem. E coragem não pede permissão. Rafael ficou parado na sala, o chão de madeira rangendo levemente sob seus pés. Olhava para Yasmin como se ela fosse um fantasma que tinha se materializado no meio da sua vida organizada. A barriga ainda discreta, mas que seus olhos não conseguiam ignorar. As palavras dela ecoavam na mente como batidas de martelo. O filho é seu. Ele passou a mão pelo rosto áspero de barba por fazer. Esfregou os olhos como se pudesse apagar a realidade. Como é que uma única noite podia virar uma vida inteira de cabeça para baixo? Prova. A palavra saiu seca, cortante. Ele mesmo se assustou com a frieza da própria voz. Não era só desconfiança. Era medo. Medo de estar se envolvendo com o passado que tentou enterrar. Yasmin levantou o queixo, aquele gesto desafiador que ele reconheceu da noite da festa. A mesma determinação, agora misturada com desespero palpável. Como é que eu ia provar? Rafael cruzou os braços, cada músculo do corpo se fechando como escudo. A postura rígida criava uma barreira física entre eles. Rafael pensou alto, quase cuspindo o sobrenome como se tivesse gosto amargo. Dávila. Deixou a palavra suspensa no ar carregado, pesada com anos de rancor. Não precisava explicar mais nada. Aquele nome já carregava todo o veneno da história entre as famílias. Yasmin sentiu o impacto como um tapa invisível. A acusação implícita doía mais que qualquer insulto direto. Eu não sou ele. Rafael deu passos lentos na direção dela, os olhos estudando cada micro. Expressão do rosto dela como um detetive, procurando fissuras numa mentira bem contada. Começou a falar em palavras soltas, como se estivesse montando um quebra-cabeças sinistro na mente. Festa. Coincidência? Agora isso? O sangue subiu no rosto de Yasmin, colorindo as bochechas de indignação. Não foi planejado.
O sarcasmo escorreu da voz dele como mel venenoso. Claro que não. Um silêncio pesado se instalou entre eles. O tipo de silêncio que faz o ar ficar denso, difícil de respirar. Rafael caminhou até a janela com passos medidos. Virou as costas para ela, como se não conseguisse mais suportar olhá-la. O som dos passos no assoalho rangente ecoava como se cada movimento pesasse toneladas de incerteza. Yasmin permaneceu onde estava, os punhos cerrados, respirando fundo para não desabar ali mesmo. A luz da tarde entrava pelas cortinas simples, criando listras douradas no chão de madeira. O tique-tac do relógio parecia mais alto do que nunca, como se o tempo estivesse marcando o compasso exato entre o que foi dito e o que não podia mais ser ignorado. Rafael começou a falar, mas a voz morreu na garganta. Mesmo que seja o quê? Yasmin cortou o ar com a pergunta. A palavra custou a sair, como se arrancasse um pedaço da alma dele. Meu. Ele hesitou novamente, claramente travando uma batalha interna entre suspeita ancestral e uma responsabilidade que se recusava a admitir. Como sei que não é armação? As palavras saíram quase sussurradas, mas carregadas de mágoa. Ele não conseguiu terminar a frase. A acusação era pesada demais até para ele. Yasmin respirou fundo, juntando forças para a única defesa que tinha. Olha para mim, Rafael. Ele se virou como quem carrega um peso amarrado ao corpo, os ombros caídos, a respiração presa. Se fosse armação, eu estaria na mansão do meu pai, não aqui, sem nada. Fez um gesto abrangente, que incluía as próprias roupas, simples, amarrotadas da viagem, tão diferentes dos vestidos caros que usava quando se conheceram. Rafael a estudou pela primeira vez desde que ela chegou. Realmente a viu. O rosto cansado, marcado por noites mal dormidas, as olheiras que nenhuma maquiagem conseguia esconder, as mãos que tremiam levemente de nervosismo e exaustão. Era como olhar para uma versão quebrada da mulher que conheceu na festa. Uma única palavra saiu da boca dele, pesada como uma sentença. DNA. Quando? A resposta dela veio sem hesitação. Quando nascer? Yasmin assentiu com uma tranquilidade que o desconcertou completamente. Ele esperava briga, lágrimas, drama. Qualquer coisa menos aquela aceitação serena que parecia vir de um lugar de exaustão total. E até lá. Yasmin olhou ao redor da casa pela primeira vez desde que entrou. As paredes simples, os móveis gastos mas bem cuidados, o cheiro gostoso de café misturado com o aroma de terra molhada que entrava pela janela aberta. Era pequeno, mas tinha algo que a mansão do pai nunca teve. Parecia um lar de verdade. Posso ficar? A pergunta saiu hesitante, quase um sussurro, como se ela mesma não acreditasse na coragem de perguntar. Rafael demorou uma eternidade para responder. Era possível ver os pensamentos brigando na mente dele. A desconfiança que carregava desde menino versus uma responsabilidade que não queria admitir, mas que pulsava insistente no peito. Quarto dos fundos. Fez uma pausa longa, pesada, como se as próximas palavras custassem caro. Era da minha mãe. Você deixaria? Outra pausa ainda mais longa, carregada com o peso de uma decisão que mudaria tudo. Até nascer. Yasmin fechou os olhos, o alívio tão grande que quase a fez desmaiar. Por um momento, suas pernas fraquejaram. Lá dentro, Gabriel se mexeu pela primeira vez. Um movimento sutil, como se respondesse em silêncio. Yasmin levou a mão à barriga, surpresa. Como se o próprio filho soubesse o que estava em jogo. Obrigada. A voz dele saiu mais áspera que pretendia, como se estivesse tentando se convencer de que aquilo era apenas caridade, nada mais. Não me agradeça. Ao entardecer, Rafael mostrou o quarto em silêncio. Seus passos ecoavam no corredor estreito, cada som amplificado pela tensão entre eles. O ambiente era pequeno, mas acolhedor. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos, papel de parede com pequenas flores descascando em alguns cantos, mas limpo e com cheiro suave de lavanda. Roupa de cama no armário. Ele já estava saindo quando a voz dela o deteve na porta. Por quê? Rafael parou com a mão na maçaneta.
os ombros se tensionando visivelmente. Por que você está fazendo isso? Ficou ali parado por longos segundos, sem se virar, travando uma luta visível consigo mesmo. A resposta que queria dar brigava com a que conseguia admitir. Rafael hesitou. Encarou o corredor escuro à frente. Por que não consigo virar as costas? A porta se fechou com um clique seco, mas o som que ficou no ar foi o da distância entre eles. Os primeiros dias foram uma dança cuidadosa de duas pessoas tentando dividir o mesmo espaço sem se tocar. Rafael saía antes do amanhecer, quando ainda havia orvalho na grama, e o céu tinha aquela cor cinza azulada do início do dia. Voltava quando o sol já estava baixo, trazendo no uniforme o cheiro honesto de terra e trabalho duro. As refeições aconteciam em silêncio religioso. Yasmin servia, ele comia, nenhuma palavra trocada, além dos obrigado, e de nada sussurrados. Ela tentava se fazer útil, limpava a casa com cuidado, cozinhava pratos simples, organizava sem mexer nas coisas pessoais dele. Rafael não reclamava, mas também não agradecia. Apenas observava pelos cantos dos olhos, como se estivesse estudando um animal selvagem que tinha aparecido em sua casa. Eram dois estranhos numa dança cuidadosa de evitar conflito, pisando em ovos ao redor um do outro. Até que numa manhã, os enjoos voltaram com força total. Yasmin acordou com o estômago em revolta. Uma náusea violenta que a fez correr cambaleando para o banheiro. O som dos vômitos ecoou pela casa pequena, impossível de esconder. Depois, o silêncio. Apenas o gotear da torneira mal fechada marcando os segundos. Batidas suaves na porta. Yasmin? A voz do outro lado carregava uma preocupação que ele tentava disfarçar de impaciência. Tô bem. A mentira saiu fraca, pouco convincente até para ela mesma. Quando saiu do banheiro, estava pálida como papel, tremendo. Rafael a esperava no corredor, e o jeito que olhou para ela era diferente. Havia algo que parecia preocupação genuína, misturada com a desconfiança habitual. Médico. Não tenho convênio. Eu pago. As palavras saíram rápidas demais, surpreendendo os dois. Por um momento, a máscara de indiferença dele escorregou, revelando algo que ele preferia manter escondido. Yasmin piscou, confusa com a oferta inesperada. Por quê? Rafael hesitou. Depois apontou para a barriga dela com o queixo, num gesto rápido e quase envergonhado. Não disse mais nada. Não precisava. Nos dias que se seguiram, pequenas mudanças começaram a aparecer pela casa como flores silvestres brotando no campo. Não disse nada quando ela encontrou vitaminas novas na pia, nem quando percebeu as frutas cortadas na geladeira, mas ele estava lá, do lado de fora da porta, toda manhã em que ela corria para o banheiro, como um guardião silencioso. Você não precisa fazer isso, ela disse um dia, encontrando vitaminas novas no balcão. Fazer o quê? Cuidar. Rafael parou de comer, o garfo suspenso no ar. Olhou para ela, depois para a barriga que já começava a arredondar. Não é de você que estou cuidando. Mas os olhos dele diziam uma história completamente diferente. Havia uma suavidade ali que ele tentava esconder, como uma chama pequena que insistia em brilhar mesmo no vento. Uma madrugada quente de verão, Yasmin desceu para a cozinha em busca de alívio para a sede constante. Rafael estava sentado à mesa, ainda de uniforme sujo, uma caneca de café fumegante nas mãos. Tinha acabado de chegar do trabalho. Desculpa. Não queria atrapalhar. Não incomoda. Ela abriu a geladeira. Pegou um copo de leite gelado. O som do leite caindo no copo quebrou o silêncio espesso da madrugada, quase como um pedido de trégua. Ele a observou em silêncio. O jeito cuidadoso como se movia, a barriga que já mostrava a curvatura sutil da vida crescendo dentro dela. Como você sabe? A pergunta cortou o silêncio da madrugada como uma confissão sussurrada. Saber o quê? Que é meu. Yasmin colocou o copo na pia com cuidado, se virou para encará-lo. Suas mãos tremeram imperceptivelmente ao se agarrarem na beirada da pia. O olhar dela era de quem carregava um segredo pesado demais. Porque você foi... Não terminou.
Não precisava. O silêncio disse tudo. O primeiro homem, o único homem. As lágrimas que brotaram nos olhos dela confirmaram o que as palavras não conseguiam. O mundo parou. Rafael não disse nada, nem piscou. O único som era o zumbido baixo da geladeira e a respiração entrecortada dela. Gabriel se mexeu dentro da barriga, como se sentisse a tensão da mãe. As palavras ficaram suspensas entre eles, como uma confissão sagrada. Rafael a olhou como se a visse pela primeira vez, como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo tivessem se encaixado de uma vez. O silêncio se estendeu por minutos que pareceram horas. Apenas o tique-tac do relógio e o som distante dos grilos lá fora, preenchendo o espaço entre eles. Por que não me disse antes? A pergunta saiu baixa, carregada de algo que podia ser arrependimento. Você ia me escutar? Rafael baixou os olhos, a vergonha pesando nos ombros como um fardo que ele carregava há meses. Sabia a resposta. Os dois sabiam. Eu não sabia. Agora sabe. Yasmin terminou o leite em silêncio e voltou para o quarto. Rafael ficou sozinho na cozinha com uma revelação que mudava tudo. Conforme os meses passaram, a barriga de Yasmin cresceu e ganhou forma. O bebê se mexia cada vez mais, criando pequenas ondulações na pele esticada que fascinavam Rafael mais do que ele gostaria de admitir. Livros sobre gravidez apareceram pela sala. Vitaminas específicas para gestantes, sem explicação. Comidas especiais nos dias difíceis. Para saber o que esperar, murmurava quando ela perguntava, como se fosse apenas curiosidade científica. Mas os olhos dele se demoravam nela de um jeito que não tinha nada de científico. Numa tarde dourada de outono, ela estava na varanda acariciando a barriga quando sentiu um movimento forte. Tá se mexendo. Rafael, que consertava um degrau solto, parou tudo. O martelo parou no ar. Silêncio. Como se ele tivesse esquecido o que estava fazendo. Como se o mundo tivesse mudado de foco. Quer sentir? A pergunta saiu antes dela conseguir pensar duas vezes. Rafael ficou paralisado, como se ela tivesse feito um convite para outro planeta. Não precisa, ela disse rapidamente, o rosto corando. Quero. A palavra saiu antes dele conseguir censurá-la. Yasmin estendeu a mão, pegou a dele, calejada, quente, tremendo levemente, e colocou na barriga redonda. O toque foi elétrico, íntimo demais para dois estranhos, mas natural demais para ser negado. E então o bebê chutou, forte, como se soubesse que o pai estava ali. Rafael arregalou os olhos, a emoção tomando conta do rosto de um jeito que ele não conseguiu esconder. Caramba! Forte, né? Rafael não tirou a mão. Ficou ali completamente hipnotizado, sentindo a vida se mexendo sob a palma. Era a coisa mais incrível e assustadora que já tinha sentido na vida. Incrível. Yasmin sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que chegou, que iluminou o rosto dela de um jeito que fez o coração dele disparar. Os olhos dele se encontraram e algo passou entre eles. Algo que ia além de desejo, além de responsabilidade. Era reconhecimento. Era aceitação. Era o início de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Rafael se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo sagrado. Yasmin não recuou. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade, de possibilidades não ditas. Ele não a beijou, mas chegou tão perto que ela sentiu a respiração dele tocar sua boca como um sussurro quente. A respiração dele ficou presa, depois entrecortada, como se o corpo estivesse tentando dizer o que a alma ainda temia admitir. Um segundo de hesitação. 2, 3. O mundo prendeu a respiração junto com ela. Os olhos se fecharam devagar, como se o tempo tivesse dado trégua. Foi quando Gabriel chutou forte, arrancando risadas dos dois. E então, um movimento, um chute, como se Gabriel ali dentro também quisesse ser ouvido. O momento se desfez como bolha de sabão, mas algo fundamental tinha mudado entre eles. A partir daquele dia, Rafael parou de fingir. 2 canecas apareciam toda manhã na pia. Café preto para ele, chá de camomila para ela. Massagens nos pés inchados depois do trabalho. Banhos mornos preparados sem que ela pedisse.
Como você quer chamar? Ela perguntou numa noite perfumada de jasmim. Gabriel. A resposta saiu imediata, sem hesitação, carregada de significado. Como meu irmão. Yasmin assentiu, entendendo o peso da homenagem. Gabriel. É bonito. Rafael olhou para ela no escuro da varanda. Apenas o clarão prateado da lua cheia, iluminando o rosto dela, criando sombras suaves que a faziam parecer ainda mais bonita. Um vento leve atravessou a cortina, carregando o cheiro de jasmim e o silêncio carregado de promessas não ditas. Yasmin? Eu... Peço desculpa. A voz dele saiu baixa, carregada de um arrependimento que vinha das profundezas. Pelo que eu disse no cartório. Pela forma como te tratei. Rafael... Não, deixa eu falar. Ele se virou para ela, os olhos brilhando na penumbra. Eu estava com raiva, com medo, mas não era culpa sua. Você estava magoado. É normal. Não justifica. Rafael tocou o rosto dela com dedos que tremiam levemente, como se ela fosse feita de cristal. Você é diferente do que eu pensei. Melhor. Yasmin fechou os olhos, se entregando ao toque que era ao mesmo tempo suave e firme. Você também. Dessa vez, nada interrompeu. Rafael se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. O mundo parou. Os lábios se tocaram com a urgência de quem esperou demais. O toque começou tímido, mas rapidamente se tornou intenso, e o silêncio foi preenchido por suspiros e perdões não ditos. A boca dele invadiu a dela com ternura e fome contida, enquanto ela se agarrava à camisa dele como se ali coubesse todo o tempo perdido. A língua dele encontrou a dela como se pedisse desculpas em silêncio. O gosto de café, de desejo represado, de dor curada. As mãos dele apertaram a cintura dela com força, puxando-a mais, sentindo-a inteira, como se aquele corpo guardasse a redenção que ele nem sabia que precisava. O beijo teve gosto de perdão e promessas, de lágrimas salgadas e futuros possíveis. Quando se separaram, Yasmin chorava abertamente, não de tristeza, mas de algo que ela nem sabia nomear. Por que tá chorando? Porque... Ela procurou as palavras certas, respirou fundo. Nunca pensei que fosse possível ser feliz de novo. Rafael a puxou para perto, e ela se encaixou contra ele, como se sempre soubesse qual era o seu lugar. A barriga grande ficou entre eles, com Gabriel se mexendo, protestando contra a compressão como se quisesse participar do abraço. Também não pensei. Rafael sussurrou no cabelo dela, respirando o cheiro suave de shampoo de camomila. Também não. Na varanda, sob o céu estrelado que se estendia infinito sobre a fazenda, Rafael abraçou Yasmin como se nunca mais fosse soltar. Entre os dois, Gabriel chutava insistente, como se também quisesse fazer parte daquela descoberta. Pela primeira vez desde que ela chegou, aquilo parecia uma família de verdade. Não perfeita, não planejada, mas real. E às vezes, real era tudo o que importava. Às vezes, o amor não chega com flores e promessas grandiosas. Chega com chá de camomila na madrugada, silêncio respeitoso e uma criança chutando no ventre, lembrando que o futuro já está a caminho. Yasmin acordou às 4 da manhã com uma dor diferente cortando as costas. Não era como as outras dores que vinha sentindo nas últimas semanas. Essa tinha urgência, uma insistência que fez ela se levantar da cama devagar. Caminhou até a cozinha no escuro, as mãos apoiadas na parede. Bebeu um copo d'água gelada, tentando se acalmar. Respirou fundo. A dor voltou, mais forte, irradiando da lombar até a barriga. Rafael. A voz saiu baixa, mas ele acordou na hora. Tinha o sono leve desde que ela chegou, sempre alerta. Que foi? Acho que... Chegou a hora. Rafael saltou da cama como se tivesse levado choque. Nos últimos meses, ele tinha se preparado para esse momento. Leu sobre os sinais, cronometrou as contrações falsas, memorizou o caminho para o hospital. Mas agora que era real, o pânico tomou conta. Tem certeza? Yasmin se dobrou. Uma contração forte varreu o corpo dela. Os dedos agarraram a pia da cozinha. Tenho. Rafael correu para o quarto.
Vestiu a primeira roupa que encontrou. As mãos tremiam tanto que demorou para fechar o botão da calça. Vamos para o hospital. O trajeto foi tenso. Yasmin respirava pesado no banco do passageiro, as contrações vindo cada vez mais próximas. Rafael dirigia rápido demais nas curvas, devagar demais nas retas, sem conseguir encontrar o ritmo certo. Vai dar tudo certo, ele repetia como um mantra, mais para se convencer que para acalmar ela. Eu sei, Yasmin sussurrava entre uma contração e outra, os olhos fechados. O hospital de Serrana era pequeno, mas eficiente. No pronto-socorro tudo aconteceu rápido. Maca, enfermeiros correndo, perguntas que Rafael mal conseguia responder. Você é o pai? Uma enfermeira perguntou, prancheta na mão. Rafael hesitou por meio segundo. A palavra ainda soava estranha na boca dele. Sou. Yasmin olhou para ele do alto da maca, os olhos brilhando de gratidão. Mesmo com dor, mesmo com medo, ela sorriu. As horas seguintes foram um borrão de dor e espera. Yasmin agarrava a mão de Rafael com força, as unhas cravando na pele dele. Ele não soltou nem uma vez. Você não precisa ficar, ela disse durante uma pausa entre as contrações. Não vou sair daqui. A voz dele saiu firme, decidida. Yasmin tentou protestar. Rafael, não vou sair. E não saiu. Ficou ali, vendo ela lutar, sofrer, se transformar em mãe na frente dele. Cada gemido dela cortava ele por dentro. Cada contração parecia passar pelo corpo dele também. Tá chegando, disse a médica, ajustando os óculos. Yasmin fez força, o rosto vermelho de esforço. Rafael segurou a respiração, como se pudesse ajudar de alguma forma. E então, um choro ecoou pela sala. Alto, forte, indignado com o mundo. É um menino, a médica anunciou, erguendo o bebê. Rafael olhou para o filho e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O menino era a cara dele. Mesmo cabelo escuro grudado no couro cabeludo. Mesmo formato de rosto. Até o jeito de franzir a testa era idêntico. Qualquer dúvida que ainda restava evaporou na hora. Quer segurar? A enfermeira perguntou. Rafael estendeu os braços tremendo. O bebê foi colocado ali pequenininho, quente, perfeito. O peso era quase nada, mas parecia carregar o mundo inteiro. Oi, Gabriel. O nome saiu como sussurro. O bebê abriu os olhos, escuros como os dele, e olhou diretamente para o pai. Como se reconhecesse a voz. Rafael começou a chorar. Lágrimas que vinham de um lugar que ele nem sabia que existia. Toda a raiva, todo o medo, toda a desconfiança simplesmente desapareceu. Ele é perfeito, Yasmin disse da maca, a voz cansada, mas feliz. Rafael olhou para ela, também chorando. É igualzinho a nós. Nossa cópia. Ela riu entre as lágrimas. Nossa! A palavra o atingiu como revelação. Nossa! Não só dele, não só dela, deles. Pela primeira vez, Rafael entendeu de verdade. Não era só pai. Era parte de uma família, dele e da mulher que tinha aprendido a amar sem perceber. Nossa! Ele repetiu, testando a palavra na boca. Rafael passou Gabriel para os braços de Yasmin. O bebê se acalmou na hora, como se soubesse exatamente onde estava. Olha só, ela sussurrou, passando o dedo na bochecha pequenina. Ele sabe quem eu sou. Rafael se sentou na beira da maca, ainda meio zonzo com a emoção. Olhou para os dois, mãe e filho, e sentiu algo se encaixar no peito. Yasmin? Esquece o teste de DNA. Ela sorriu, cansada, mas radiante. Tem certeza? Rafael tocou a cabeça pequena de Gabriel, sentindo o cabelo macio. Tenho. Ele é meu filho. E você? As palavras emperraram na garganta. Ainda era difícil dizer certas coisas. Eu? Você é a mãe do meu filho. Não era declaração de amor, ainda não. Mas era reconhecimento, era aceitação. Era o começo de algo maior. Yasmin entendeu perfeitamente. E você é o pai da minha criança. Ficaram ali os três no silêncio do quarto de hospital. Uma família que tinha nascido de um mal, entendido e crescido no meio da desconfiança, mas que agora, com Gabriel dormindo entre eles, parecia fazer todo o sentido do mundo. Rafael olhou para o filho, seu filho,
E pela primeira vez em anos se permitiu acreditar, não em finais felizes, que ainda pareciam coisa de filme, mas em começos, em possibilidades. O resto, bem, o resto eles descobririam junto. Rafael acordou com o choro do bebê cortando o silêncio da madrugada. Não era desespero, mais um resmungo irritado de quem foi acordado antes da hora. Gabriel reclamando baixinho do mundo. Yasmin já tinha se levantado. Rafael espiou pela porta entreaberta e viu ela sentada na cadeira de balanço que ele tinha comprado na semana anterior. Gabriel aninhado no colo dela, a luz dourada do amanhecer entrando pela janela e envolvendo os dois numa aura quase mágica. E ela cantava, baixinho, uma melodia que ele não conhecia, mas que soava como oração antiga, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael ficou ali parado, observando. O jeito que ela segurava o filho, com tanto cuidado que parecia medo de quebrar. O cabelo dela caía sobre os ombros bagunçado do sono, mas ainda assim bonito. Quando Gabriel finalmente se acalmou, ela beijou a testinha dele com uma delicadeza que fez algo se apertar no peito de Rafael. Não era só desejo, era admiração pura. Yasmin percebeu que estava sendo observada e corou. Desculpa, ele acordou e eu não queria que te incomodasse. Não precisa se desculpar. Rafael entrou no quarto devagar, como quem não quer quebrar um momento sagrado. Você canta bem. O rosto dela ficou ainda mais vermelho. É uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Como ela era? Sua mãe. O sorriso de Yasmin ficou triste, carregado de saudade. Doce, cuidadosa, tudo que meu pai não é. Rafael se sentou na beira da cama, o colchão afundando levemente com o peso dele. Ela ia gostar de Gabriel. Acho que sim. A voz dela era um sussurro. Ela sempre quis ser avó. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era mais como companhia. Como se os dois soubessem que estavam exatamente onde deveriam estar. Rafael? Você se arrepende de ter deixado eu ficar? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ele franziu a testa. Por que eu me arrependeria? Porque sua vida era mais simples antes. Sem bebê chorando de madrugada, sem minha bagunça espalhada pela casa. Rafael olhou para ela, depois para o Gabriel dormindo no colo dela. A resposta saiu mais fácil do que ele esperava. Simples não é sempre melhor. Os dias que se seguiram foram diferentes. Eles conversavam mais, durante o café da manhã, enquanto cuidavam de Gabriel, nos pequenos momentos roubados entre uma fralda e outra. Pequenas revelações que iam construindo pontes entre eles. Onde você aprendeu a cozinhar? Rafael perguntou um dia, saboreando o escondidinho que ela tinha feito, com as funcionárias da casa. Yasmin mexia o feijão no fogão sem olhar para ele. Meu pai não deixava, mas eu sempre escapava para a cozinha. Por quê? Porque lá eu me sentia normal. Rafael entendeu perfeitamente. Crescer numa mansão cheia de regras não era crescer livre, era viver numa prisão dourada. E você? Quem te ensinou a cuidar de uma fazenda? Rafael parou de comer, a memória pesando nos ombros. Meu pai, antes de ficar doente. Ele era um bom homem, honesto, trabalhador. A voz dele ficou distante. Como meu irmão. Yasmin se aproximou e tocou a mão dele rapidinho. Um toque leve, mas que queimou. Eles iam estar orgulhosos de você. Rafael olhou para a mão dela, ainda sentindo o calor do toque. Você acha? Tenho certeza. E Rafael acreditou nela. Como vinha acontecendo cada vez mais quando ela falava sobre coisas do coração. À noite, depois que Gabriel dormia, eles sentavam na varanda. Falavam sobre tudo e sobre nada. Planos para a fazenda, historinhas do bebê, memórias que iam dividindo aos poucos. Gabriel vai precisar de documentos, Yasmin disse uma noite, a voz casual demais para ser natural. Eu sei. Vou ter que registrar ele como mãe solteira. A frase ficou suspensa no ar como uma bomba que ninguém quer desarmar. Rafael sentiu algo se revirar no estômago. A não ser que... Ela começou, mas parou mordendo o lábio. A não ser o quê? Nada. Esquece. Mas Rafael não conseguiu esquecer. Ficou remoendo aquelas palavras por dias. A imagem de Gabriel crescendo sem levar o nome dele,
de Yasmin enfrentando o mundo sozinha, não saía da cabeça. Não parecia certo. Uma manhã, Rafael acordou e Yasmin não estava na cozinha como sempre. Encontrou ela no quintal, estendendo roupas no varal. Gabriel dormia no carrinho embaixo da sombra da mangueira, completamente alheio ao mundo. Deixa eu ajudar. Trabalharam em silêncio, lado a lado, numa dança doméstica que parecia ensaiada. Yasmin pegou uma camisa dele e estendeu com cuidado, alisando cada vinco. Você cuida bem das coisas, Rafael observou. É importante cuidar do que a gente tem, mesmo quando não é seu. Yasmin parou, ainda segurando a camisa. Olhou diretamente para ele. Tudo aqui é meu também. Você me deixou ficar. A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar direito. E se eu pedisse para você ir embora? O rosto dela empalideceu na hora. Você quer que eu vá? Não. A resposta foi imediata, honesta, quase desesperada. Não quero. Yasmin voltou a estender as roupas, mas ele viu as mãos tremendo. Yasmin, que foi? Você iria, se eu pedisse? Ela hesitou, os dedos apertando o prendedor de roupa. Iria, mas deixaria meu coração aqui. Rafael parou de respirar. Seu coração? Yasmin se virou para ele, os olhos brilhando. Gabriel é meu filho, mas essa casa, você, viraram meu lar. A confissão ficou suspensa entre eles, crua e verdadeira como uma ferida aberta. Rafael se aproximou devagar. Yasmin, não precisa dizer nada. Eu sei que você ainda tem dúvidas sobre mim. Cala a boca. Ele a beijou. Não foi delicado como das outras vezes. Foi urgente, carregado de meses de tensão guardada, de medo de se entregar completamente. Quando se separaram, ela estava chorando. Por que tá chorando? Porque tenho medo. De quê? De ser feliz demais. A voz dela estava quebrada. E depois, perder tudo de novo. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando ela a olhar nos olhos dele. Você não vai perder. Como você sabe, porque eu não deixo. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eles ficaram na sala. Yasmin no sofá, Rafael na poltrona, cada um no seu canto, mas conectados por fios invisíveis. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você sente por mim? A pergunta era direta, corajosa. Rafael demorou para responder, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sinto paz quando você está aqui. Só isso? E medo. Medo? De gostar de você mais do que deveria. Yasmin sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Mais do que deveria, por quê? Porque você é Dávila. Sou Yasmin. Só Yasmin. Rafael olhou para ela. Realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. E entendeu que ela estava certa. Ela não era o sobrenome maldito. Não era o pai controlador. Não era o passado que o assombrava. Era a mulher que cuidava do filho dele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Que transformou a casa dele num lar de verdade. Que o fazia rir, que o fazia querer ser melhor. Yasmin? Que foi? Eu fui muito injusto com você. Ela não respondeu, apenas escutou. Obrigado por não ter ido embora. Yasmin se levantou devagar, atravessou a sala e se sentou no braço da poltrona dele. Encostou a cabeça no ombro dele, respirando junto. Fecharam os olhos. Não precisaram de mais palavras, porque finalmente tinham entendido uma coisa. O amor não era sobre perdoar o passado. Era sobre ter coragem para construir o futuro, juntos. O telefone tocou pela 4ª vez na semana. Yasmin olhou para a tela sem pressa, as mãos firmes segurando o aparelho. O nome que brilhava ali já não causava aquele frio na barriga de antes. Álvaro Dávila. Ela apertou o botão vermelho e desligou. Seu pai de novo? Rafael perguntou, levantando os olhos do jornal. Não tenho mais pai, Yasmin disse seca. Só um nome na tela. Rafael a observou da mesa da cozinha, admirado com a transformação. A mulher que estava ali preparando café não era mais a menina assustada que apareceu na porta dele grávida e sem ter onde cair morta. Era uma mãe, uma guerreira, e não tinha mais medo de nada. A campainha do portão interrompeu o momento. Dona Yasmin? A voz do carteiro ecoou no quintal. Carta registrada.
Precisa assinar. Yasmin caminhou até o portão, Rafael logo atrás. O envelope era grosso, papel caro, com o timbre de um escritório de advocacia. É do advogado do meu pai, ela disse, rasgando o lacre ali mesmo. Quer que eu volte para casa. Diz que dá para negociar. Rafael cruzou os braços. E aí? Vai? Yasmin riu. Um riso gostoso, de quem descobriu que tem poder de escolha. Esta é minha casa agora. Amassou a carta numa bola e arremessou no lixo com uma pontaria perfeita. Rafael sorriu, orgulhoso da mulher forte que ela tinha se tornado. 2 semanas depois, um carro preto e reluzente parou na entrada da fazenda, destoando completamente da paisagem rural. Yasmin estava no quintal, estendendo as fraldas de Gabriel, que dormia tranquilo no carrinho debaixo da sombra da pitangueira. Uma mulher saiu do carro como se estivesse descendo de uma passarela. Vestido caríssimo, salto agulha, maquiagem impecável mesmo no calor de Serrana. Lorena. Yasmin, ela chamou a voz adocicada como sempre. Falsa que nem nota de R$3. Yasmin não se moveu. Continuou pendurando as roupas. Vim te buscar. Não tô perdida. Lorena se aproximou, os saltos afundando na terra vermelha a cada passo. O desconforto era visível. Olha só você, morando assim, desse jeito. Fez um gesto largo apontando para a casa simples, para o varal, para o quintal de chão batido. Sua mãe ficaria com vergonha. Minha mãe ficaria, orgulhosa. A resposta veio firme, sem hesitação. Lorena riu, mas era um riso nervoso. Orgulhosa de ver a filha dela virando empregada doméstica de peão. Yasmin pegou Gabriel no colo. O bebê acordou e deu um sorrisão banguela que derreteria qualquer coração. Olha bem, Lorena, eu tenho um filho lindo, um homem que me ama de verdade, uma casa que é minha de fato. Se aproximou, Gabriel no colo, a confiança irradiando de cada poro. E você? O que você tem? Lorena hesitou, a máscara de superioridade tremulando. Eu tenho... Seu pai ainda me ama. Meu pai não ama ninguém, nem ele mesmo. A frase cortou como lâmina afiada. Lorena recuou meio passo. Você vai voltar, disse, mas a voz já não tinha a mesma firmeza. Vai enjoar dessa vidinha. Não vou, vai sim, você é Dávila. Nasceu para coisa melhor. Eu nasci para ser feliz. E aqui eu sou. Rafael apareceu na varanda, tinha escutado os últimos minutos da conversa. Desceu os degraus devagar. A presença dele mudando completamente o clima. Algum problema aqui? Lorena olhou para ele com desprezo mal disfarçado. Problema nenhum. Só vim buscar o que é nosso. Ela não é de vocês, Rafael disse, a voz baixa, mas firme. E você acha que ela é sua? Yasmin se adiantou antes que Rafael pudesse responder. Eu sou minha, Lorena. Pela primeira vez na vida, pertenço só a mim mesma. Lorena olhou ao redor. Para casa simples, para terra vermelha, pro Gabriel risonho no colo de Yasmin. Finalmente entendeu que a batalha estava perdida. Você vai se arrepender, murmurou, já caminhando de volta pro carro. Já me arrependi de muita coisa. De ter ficado calada tanto tempo foi uma delas. Antes de entrar no carro, Lorena gritou uma última provocação. Quando ele te largar, não vem chorando. Rafael desceu da varanda, caminhou até ela com passos medidos. Senhora, disse, a voz perigosamente baixa. Se aparecer aqui de novo, vai sair carregada. Entendeu bem? Lorena empalideceu, entrou no carro e saiu derrapando, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Rafael voltou para Yasmin. Tá bem? Tô ótima. E estava mesmo. Pela primeira vez em anos estava realmente bem. Os meses seguintes trouxeram notícias que se espalharam pela região como fogo em palhada seca. Primeiro veio o escândalo. Álvaro Dávila sendo investigado por lavagem de dinheiro. Depois, a prisão por fraude patrimonial e documentos falsificados. E por último, a notícia que fechou o ciclo. A mansão dos Dávila tinha pegado fogo numa madrugada. Chamas altas cortando o céu, sirenes ecoando pela cidade, fumaça subindo como uma oração negra. Junto com o fogo, queimaram os últimos vestígios do império podre de Álvaro. Documentos escondidos, provas da fortuna mal adquirida, segredos de uma vida inteira construída sobre mentiras. Tudo virou cinzas,
Como você se sente sabendo disso? Rafael perguntou quando a notícia chegou até eles. Yasmin olhou para Gabriel engatinhando pelo chão da sala, perseguindo um carrinho de brinquedo. Livre. A justiça foi rápida. Álvaro foi condenado à prisão domiciliar, mas não numa mansão. Numa casinha simples e isolada, sem empregados, sem bajuladores, sem nada do luxo que sempre teve. Lorena, de uma hora para outra, sem herança e sem status, foi abandonada pelos amigos interesseiros. Os dois tentaram jogar a culpa um no outro, ela acusando ele de ter destruído tudo, ele gritando que ela nunca passou de um erro caro. Acabaram se separando com ódio, com desprezo, culpando um ao outro por uma ruína que construíram juntos. O mal não triunfou. Foi consumido pelo próprio veneno. Um ano depois, Yasmin recebeu uma ligação inesperada do advogado que Rafael tinha indicado. Tenho boas notícias, ele disse. Achamos uma irregularidade interessante. Que tipo de irregularidade? Alguns bens que seu pai colocou no seu nome para fugir da Receita Federal legalmente são seus. Yasmin se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Meus, seus e do Gabriel. É uma quantia bem considerável. Rafael estava ouvindo tudo, encostado no batente da porta. O que eu faço com isso? O que quiser. É seu por direito. Yasmin desligou e sorriu para Rafael. Pela primeira vez na vida, tinha dinheiro que não veio com correntes. Vamos construir nossa casa, ela disse. Nossa? Nossa. Construíram do zero. Madeira clara que cheirava a futuro, varanda larga para receber o pôr do sol, janelas enormes que deixavam a luz entrar sem pedir licença. Uma casa que não escondia segredos, que respirava paz e amor. Na primeira noite na casa nova, Rafael levou Yasmin para a varanda. Gabriel dormia no quartinho pintado de azul claro. Tem uma coisa que eu preciso te perguntar, Rafael disse, a voz meio trêmula. Yasmin o olhou, curiosa. Rafael ajoelhou na frente dela, pegou as mãos dela entre as suas. Os olhos brilhavam úmidos. Você não precisa do meu nome para ser completa, mas eu preciso que todo mundo saiba que você é minha escolha. Todo santo dia. Yasmin começou a chorar antes mesmo dele terminar. Rafael, casa comigo. A resposta veio em forma de beijo. Longo, doce, cheio de promessas. Sim, ela sussurrou contra os lábios dele. 1000 vezes sim. O casamento foi simples, como eles queriam. Na varanda da casa nova, num sábado de manhã quando o sol ainda estava dourado e suave. João, o capataz mais velho da região, serviu como padrinho de Rafael. Esse menino merece ser feliz, ele disse, ajeitando a gravata emprestada. Carla chegou cedo com um cara que ela estava conhecendo, um rapaz simpático que trabalhava na cooperativa, carregando um bolo de fubá que fez questão de preparar. Sempre soube que vocês iam ficar juntos, ela disse, abraçando Yasmin. Desde aquela festa do peão, os vizinhos vieram chegando devagar, gente simples de roupa de domingo, trazendo flores do próprio quintal e pratos caseiros. O pessoal da fazenda onde Rafael trabalhava antes, alguns amigos de Serrana que tinham acompanhado a história desde o começo. Dona Maria, a senhora que vendia quitandas na praça, trouxe um buquê de sempre, vivas que colheu na beira da estrada. Para durar a vida toda, ela disse, entregando nas mãos de Yasmin. O juiz de paz chegou de bicicleta, um homem baixinho e simpático, que conhecia Rafael desde menino. Menino! Você esperou tanto tempo para ser feliz que quase pensei que não ia ver esse dia, brincou. Gabriel, com 1 aninho e meio, engatinhava entre os convidados com uma roupinha branca, arrancando risadas de todo mundo quando tentava ajudar segurando a barra do vestido da mãe. Yasmin estava linda num vestido simples de algodão branco, cabelo solto, pés descalços. Não parecia em nada com as noivas de revista. Parecia com ela mesma, finalmente. Quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou as mãos dela e falou com a voz embargada. Eu prometo te amar todos os dias, mesmo quando você deixar as fraldas molhadas espalhadas pela casa. Risadas ecoaram pela varanda. Prometo ser o pai que Gabriel merece e o marido que você sempre quis ter. Yasmin enxugou as lágrimas com as costas da mão.
Eu prometo não fugir mais quando as coisas ficarem difíceis. Prometo construir nossa história todo dia, tijolo por tijolo. O beijo foi longo, acompanhado de palmas e assobios. A festa se estendeu pela tarde toda. Música de sanfona, comida caseira, crianças correndo pelo quintal. Gabriel dormiu no colo de diferentes pessoas. Acordava e sorria como se fosse o aniversário dele. Quando o sol começou a se pôr, Rafael e Yasmin se encontraram na varanda, observando os últimos convidados conversando no quintal. E agora? Ela perguntou encostada nele. Agora a vida começa de verdade. 6 meses depois, numa manhã preguiçosa de domingo, estavam na mesma varanda tomando café. Pão quentinho, café coado na hora, Gabriel no colo do pai tentando pegar os raios de sol que dançavam no ar. Uma música suave saía do rádio velho da cozinha. Yasmin respirou fundo, olhou ao redor. Para a casa que construíram tijolo por tijolo, para o homem que aprendeu a amar, para o filho que os havia unido para sempre. Encostou a cabeça no ombro de Rafael. Agora sim, ela sussurrou. Agora sim o quê? Sou livre de verdade. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Nós somos livres. E eram. Livres para amar sem medo, para construir sem pressa, para serem felizes sem pedir permissão para ninguém. Livres do passado, donos do presente, arquitetos do próprio futuro. Pela primeira vez, completamente livres, com a alma em paz, o passado curado e o futuro inteiro pela frente. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Histórias de Amor e Romance, a gente acredita que até o maior ódio pode virar perdão e que todo amor verdadeiro merece uma segunda chance. Agora me conta nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Te espero no próximo vídeo. E lembra, tem amor que nasce de uma noite só, mas que constrói uma vida inteira.